seus olhos, vamos orar. Santo Deus e Pai, obrigado porque o Senhor tem estado conosco diariamente. Obrigado porque em meio às dores, os sofrimentos, em meio às situações adversas que nós enfrentamos, o Senhor tem colocado anjos ao nosso redor para nos proteger, para nos guardar e para nos livrar de todos os maus que o inimigo ele tem colocado diante de nós. Pedimos, Senhor, que nesta manhã o Senhor possa continuar a nos abençoar, que os louvores que nós já ouvimos, que as mensagens que foram refletidas através do estudo da lição possa falar conosco, Senhor, e assim nós possamos ter uma experiência real contigo. Pedimos que o Senhor não venha nos esquecer de nós, mas sim que o Senhor esteja ao nosso lado, nos dando força, nos capacitando, para que a armadura que nós estivermos usando nesse momento de batalha possa ser a armadura vinda do Senhor. Esteja conosco, abençoe a tua igreja, aonde quer que ela esteja. Nós te oramos e pedimos em nome de Jesus. Amém, Senhor. Bom dia a todos, é uma satisfação poder estar com você. Às vezes você deva estar pensando, a igreja ela está fechada, os membros eles não vão mais para a igreja. Graças ao Senhor, essa não é uma falácia que pode ser verdadeira para nós. Porque enquanto o templo ele está fechado, a igreja aí na sua casa está aberta. Onde você pode, juntamente com seus familiares, com seus amigos, abrir a palavra do Senhor e deixar que o Espírito Santo ele faça moradia no seu lar. E é importante nós sabermos e pensarmos por que nós estamos vivendo todo este momento de dor, de sofrimento. Por que famílias têm perdido os parentes? Pessoas têm perdido alguém que ama, próximo. E vem aquela pergunta que eu tenho certeza que você já se perguntou. Onde está Deus quando nós sofremos? Onde está Deus quando essa doença veio na humanidade e começa a ceifar a vida de muitos? Talvez para alguns a doença não é o problema, o Covid-19. Talvez câncer. Temos tantas outras patologias que têm tirado a vida de pessoas, tanto quanto essa que nós estamos vivendo agora. Você deve estar falando, mas poxa, Jardiel, os jornais todos falam dessa doença e você vem agora pregar, nós estamos em casa, tranquilo, e é essa mensagem que você vai trazer? Não. A mensagem ela tem como uma pergunta que eu acabei de fazer agora há pouco. Onde está Deus quando nós sofremos? Será se nesse momento que eu estou sofrendo, será se nesse momento que há uma família enlutada, que está perdendo, que perdeu um ente querido, que está velando, será se nesse momento Deus está lá com aquelas pessoas? Onde está Deus? É uma pergunta que todos nós já pensamos. E você pode até deixar aí agora uma pergunta para nós. Eu não consigo ter o acesso aqui, eu não consegui visualizar. Mas você já parou para se perguntar onde está Deus? O porquê do sofrimento? O porquê que todas essas coisas estão acontecendo no mundo no qual nós estamos vivendo? Quero convidar você a abrir a sua Bíblia lá no livro de Gênesis. Gênesis no capítulo 1 e no verso 31. Vamos deixar a palavra de Deus falar a cada um de nós. Gênesis, capítulo 1, verso 31. Viu Deus tudo o que fizera, e eis que era muito bom. Mais uma vez, viu Deus tudo quanto fizera, e eis que era muito bom. Houve tarde e manhã, o sexto dia. Queridos, tudo o que Deus fez, Deus ele fez com perfeição. Tudo que Deus havia criado, ele fez perfeito. Só que quando nós falamos nessa perfeição, quando você imagina o Éden criado por Deus, Adão criado por Deus, Eva criado por Deus, você pode estar se perguntando, mas da onde veio o mal, Jardiel? Por que nós vivemos esse momento da história onde há mal se Deus havia feito tudo perfeito? Queridos, não tenham dúvidas. A palavra de Deus fala que tudo que Deus fez, era bom. Agora, por que será que o pecado entrou na humanidade?
Por que será que nós passamos por dores, passamos por sofrimento? O que acontece que faz com que os seres humanos passem por esses momentos difíceis em sua vida? Não é apenas as doenças, mas tantas outras situações que fazem você nos perguntarmos por que nós sofremos. Por que de tanta dor e de tanto sofrimento? Quando nós falamos, queridos, em dor e sofrimento, eu preciso lembrar que existem 3 razões que nós não podemos jamais nos esquecer. E a primeira razão delas é, ao passar pela dor e sofrimento, eu preciso compreender que Deus, Ele não criou o mal. Não foi Deus que criou o mal. Mais uma vez você pode estar pensando, mas Jardiel, pera, se Deus fez tudo perfeito, porque Gênesis 1:31 diz que Deus fez tudo muito bom, por que nós estamos passando pela dor e pelo sofrimento? Da onde ele veio? Da onde o mal surgiu? Imagina comigo, eu não sei se você tem filho, se você tem, principalmente menina, com certeza você comprou uma bonequinha, que aquela boneca ela fala, eu te amo, tem todas aquelas palavras que aquele boneco tem. Aquele amor daquele boneco. Quando você abraça aquela boneca, que ela fala para você, eu te amo. É um amor verdadeiro? Não. Não é um amor verdadeiro. Sabe por quê? Porque aquele boneco foi feito para expressar exatamente aquelas palavras para o seu Criador. Você fala mais uma vez, mas Jardiel, eu não estou conseguindo compreender. Quando Deus fez a mim e a você, Ele nos fez com o poder de escolha. Isso nós chamamos de livre-arbítrio. Nós escolhemos. E quando você olha para mim, quando você se ajoelha, quando você ora, quando você fala, Senhor, eu te amo, você não está sendo forçado a falar isso. Você fala para Deus, Senhor, eu te amo, porque Deus colocou no seu coração esse poder de escolha, de decisão. E é por isso que você escolheu o Senhor. A sua televisão está ligada agora, o seu celular está ligado agora, porque foi uma escolha que você tomou. Você poderia estar em qualquer outro lugar enquanto a igreja, neste momento, o templo está fechado. Você poderia estar em qualquer lugar, mas você escolheu que a sua casa fosse também a casa do Senhor. A sua escolha. O seu livre-arbítrio. Uma segunda razão pela qual eu e você, quando passarmos pela dor e sofrimento, nós não devemos nos esquecer, é que Deus, Ele sofre conosco. Vamos ver o que diz Salmo? Abra sua Bíblia em Salmos, capítulo 56, e o verso 8. Deus, meu amigo, Ele sofre conosco. Não importa a situação que nós estamos vivendo, Deus, Ele sofre conosco. Em Salmos, capítulo 56, verso 8, fala o seguinte para nós. Abra sua Bíblia, procure. Vamos juntos ter a certeza de que é exatamente isso o que a Bíblia tem mostrado para nós. Salmos 56, verso 8 diz assim: Desperta, ó minha alma. 56, eu estou lendo 57, perdão. Contar-te os meus passos quando sofri perseguições. Recolher-te as minhas lágrimas no teu odre. Amém? Queridos, nós temos não é um provérbio chinês, mas é dito o seguinte: quando um soldado ele vai à guerra, ele compra um frasco, é um odre. Quando a Bíblia fala, recolhe as tuas lágrimas no teu odre, ela simplesmente está falando em um frasco. Quando o soldado ele vai à guerra, ele compra esse frasco, entrega ele para a pessoa que ele ama, a mãe, a esposa, e ele vai para a guerra. Só que antes de ele ir, a sua mãe ou a pessoa que o ama diz o seguinte: olha, quando você sair, toda lágrima que eu derramar por você, eu vou recolher neste odre. E quando você retornar, eu vou te mostrar o quanto a tua ausência me fez sofrer. Queridos, quando nós lemos Salmos capítulo 56, o verso 8, o Senhor está falando a mesma coisa para mim e para você.
Quando ele fala, eu vou recolher as tuas lágrimas no meu odre. Cada dor que nós temos, cada sofrimento, aquela angústia que nós estamos sofrendo. Deus, Ele está conosco. Jesus, Ele está conosco. Talvez você deva ter pensado em algum momento da sua vida, o Senhor não está comigo, porque quanto tempo eu sou cristão, quanto tempo eu tenho entregue a minha vida nas mãos do Senhor, e parece que Deus Ele não está comigo, por que eu estou sofrendo? Jesus, Ele está com você. Não pense que cada lágrima que você derramou, Deus, Ele não conseguiu enxergar. Deus, Ele enxerga cada lágrima que você derrama. Talvez o problema que você está enfrentando hoje não é o problema da doença do Covid-19. Talvez possa ser a perda de um ente querido que você ama. Talvez você perdeu alguém que tem um significado muito importante para você. Sabe, Deus Ele está com você. Ele está nesses momentos que você está enfrentando. Ele estava nos momentos finais que a pessoa que você amava acabou perdendo a vida. Deus estava ali. Deus, Ele sabe de todas as coisas. Abra o seu coração para que Deus, Ele faça morada na sua vida. Para que Deus, Ele conforte você. E eu consigo imaginar, quando eu leio os Salmos, Jesus, Ele retornando para este mundo, trazendo o odre, mostrando para mim, Jardiel, lembra cada lágrima que você derramou enquanto você vivia na terra. Eu estava lá com você. Eu chorei com você. Cada sofrimento que você tem, cada dor, cada lágrima que você derrama, o Senhor também derrama com você. Não pense que você está sozinho. Você pode até imaginar, mas Cristo Jesus, Ele está com você. Seja lá a situação que você está passando, Deus, Ele está com você. Quando eu passo pela dor e pelo sofrimento, eu preciso entender que, primeiro, Deus, Ele não é o autor do mal. Quando eu passo pela dor e sofrimento, segundo, eu preciso compreender que Deus, Ele está ao meu lado quando eu sofro, quando eu choro. E um terceiro ponto, quando nós passamos pela dor e pelo sofrimento, nós conseguimos compreender que o sofrimento, ele atrai a minha atenção, a sua atenção para Deus. Quer ver uma coisa? Algumas pessoas, quando estão vivendo tranquilamente, não tem doença, não tem problemas financeiros, não tem nada, esquece do Senhor. As coisas vão andando muito bem, muito tranquilo, você fica, mas para que eu preciso de Deus? Eu sou rico, eu tenho o suficiente, eu não fico doente, para quê? Mas no momento em que essas mesmas pessoas passam por um momento de doenças, muito provavelmente, sabe qual é a primeira situação, sabe qual é a primeira atitude, a primeira decisão que essas pessoas têm? É buscar o Senhor. Senhor, eu estou passando pela dor, perdi tudo que eu tinha, o que está acontecendo? Me ajuda! É por isso que a terceira opção, a terceira situação, é que o sofrimento, ele nos deixa mais próximos de Deus. Sabe, queridos, quando você analisa toda a situação que o mundo mais uma vez vive, quando você percebe as mensagens que foram postadas, quando você percebe as mensagens de esperança que chegavam para as pessoas que nem conhecia quem estava enviando, você percebe que mais uma vez o evangelho está sendo pregado. Sabe por quê? Foi preciso a dor, foi preciso o sofrimento para sacudir a mim e a você, para mostrar para as pessoas que Jesus, Ele vai voltar, que Jesus, Ele pode nos trazer a cura, Ele é a solução para os nossos problemas. E você vê mensagens em massa, Jesus vai voltar, é profecia, é profecia. Isso é errado? Claro que não. Mas eu consigo entender e compreender que o sofrimento me deixa mais próximo de Deus. Sabe, queridos, é uma escolha que nós temos. Algumas pessoas, mesmo em meio ao dor e ao sofrimento, têm se distanciado ainda mais do Senhor, enquanto muitas outras têm procurado estar aos pés de Cristo para entregar-lhes então a vida e deixar que Deus seja o Senhor das suas vidas. O propósito para mim e para você
O que Deus ele tem para nós é que nesse problema que o mundo vive, nesse caos de dor, de sofrimento, pessoas perdendo a vida, é que eu e você entendamos que Deus ele está ao nosso lado e que Ele pode nos ajudar. Ele está aqui, Ele está aí aonde você está. Talvez você esteja dirigindo, Deus está aí do seu lado. Talvez você está na sua casa, sentado com a sua família, Deus está com você. Talvez você está deitado, Deus está com você também. Mas eu preciso entender que para Deus trazer transformação, para Deus fazer mudança na minha vida, eu preciso deixar que Ele faça. Não adianta eu entender a dor, não adianta eu compreender o sofrimento, não adianta eu entender que Deus, Ele está comigo, se eu não permitir que Ele transforme a minha vida. Um escritor, C.S. Lewis, ele fala o seguinte para nós, eu gostaria de trazer essa reflexão também para você. Ele fala, em nosso prazer, Deus sussurra. Em nossa consciência, Deus fala. Em nossa dor, Deus grita. A dor é o megafone de Deus para despertar o mundo que está surdo. Queridos, Deus ele está usando esse problema que nós estamos vivendo para mostrar que Ele é Deus para mim e para você. Ele está usando todo esse problema que nós estamos vivendo agora para mostrar que Ele pode trazer transformação, cura, salvação, se eu e você nós permitirmos. Mas abra sua Bíblia mais uma vez. Vamos confirmar essa terceira posição. Lá em 2 Coríntios, capítulo 7, e o verso 10. Abra sua Bíblia em 2 Coríntios, capítulo 7, e o verso 10. Porque a tristeza, segundo Deus, não é segundo Jardiel, não é segundo C.S. Lewis, não é segundo os pastores, não. Mais uma vez, porque a tristeza, segundo Deus, produz arrependimento para a salvação, que a ninguém traz pesar, mas a tristeza do mundo produz morte. Olha, queridos, Deus ele fala para mim e para você, que a tristeza que nós enfrentamos, ela produz salvação. A tristeza que nós estamos passando, ela produz arrependimento. Porque quando eu e você nós sofremos, nós reconhecemos que Deus ele é soberano, que eu não sou nada sem Deus. Eu consigo ter essa aproximação do Senhor. Muitas pessoas estavam precisando dessa sacudida para poder despertar. Porque o Senhor, além de querer salvar as pessoas, além de querer salvar você, Ele queria salvar também os seus amigos. Talvez você não tinha como chegar às pessoas para falar do Evangelho eterno, para falar de salvação. Agora, com esse problema que nós vivemos, a oportunidade é tremenda de você chegar e mostrar que somente Deus pode trazer a salvação. A dor, ela produz arrependimento. Quando nós passamos pela dor, nós reconhecemos o pecado que nós fazemos, nós reconhecemos o pecado que há dentro de nós. E nós pedimos a Deus misericórdia. Nós pedimos para Deus nos livrar deste mal. Porque nós sabemos que essa dor, esse pecado que cometemos, poderá nos tirar da vida eterna. É por isso que a dor e o sofrimento, ela produz arrependimento. E um arrependimento para a vida. Não é aquele arrependimento que você vai lá, diz que você se arrepende, que você ora, que você faz jejum e daqui a uma semana você voltou a fazer tudo novamente. Não, não é esse arrependimento. É o arrependimento verdadeiro, genuíno, quando eu e você nós reconhecemos que Deus ele está conosco e que se não for o seu amor e a sua misericórdia, nós vamos nos perder. Quando nós reconhecemos isso, nós não queremos mais nada, a não ser estar próximo do Senhor. E é preciso você reconhecer, amigo. É preciso eu reconhecer.
Não vai adiantar nada você e eu passarmos por tudo que nós estamos vivendo agora. Não adianta, talvez, pessoas nesse momento perdendo entes queridos e no final perder a sua salvação. Sabe, queridos, nunca se esqueça. Se você está ouvindo esse sermão agora e você não conseguiu entender nada, grave uma frase que eu vou te falar agora. Somente Deus, Ele pode tirar algo de bom das coisas ruins que nós enfrentamos. Somente Deus. Somente Deus. Eu consigo imaginar a história de José quando ele foi vendido pelos seus irmãos. Você imagina o propósito que Deus tinha na vida dele? É o propósito que Deus ele tem também para a sua vida. Se você deixar que Deus, Ele seja Deus. Se você permitir que Deus transforme, somente Deus pode tirar algo de bom das coisas ruins que acontecem nas nossas vidas. Quero convidar você novamente a abrir lá em Romanos. Romanos capítulo 5, verso 3 e 4. Abra junto comigo a sua Bíblia em Romanos, capítulo 5, verso 3 e 4. Vamos ver o que a palavra do Senhor fala para nós nesse momento. Romanos 5. Estou dando tempo para você na sua casa também ler junto comigo. Romanos 5, verso 3 e 4. E não somente isto, mas também nos gloriamos nas próprias tribulações, sabendo que a tribulação, ela produz perseverança, e a perseverança, experiência. Ora, a esperança não confunde, porque o amor de Deus é derramado em nossos corações pelo Espírito Santo que nos foi outorgado. Amém? A dor, o sofrimento produz perseverança. Quando nós entendemos o porquê que nós estamos sofrendo, quando nós entendemos o porquê da dor e do sofrimento, nós conseguimos ter esperança. Imagina agora comigo, quando você estiver lá no céu, o lugar que Deus preparou para mim e para você. Vai contar os 80 anos, se você viver até 80 anos, mas suponhamos que você viveu até 80 anos. Vai ser mais importante os 80 anos que você viveu nesta terra, na dor e no sofrimento, do que comparado à eternidade de Deus para você? Eu tenho certeza que lá no céu, se alguém perguntar para você, João, como foi os seus 80 anos na terra? Eu tenho certeza que simplesmente você não vai nem se recordar. Porque o que Deus preparou para você, meu amigo, vai além do que os olhos possam imaginar. Vai além do que aquilo que nós conseguimos compreender. E aliás, quando eu e você nós pensamos no céu, a nossa visão é como uma cortina embaçada. Nós não conseguimos enxergar plenamente aquilo que Deus preparou para mim e para você. Quando você para pensar, para analisar, não se preocupe que não chega nem a 1% do que Deus preparou para você. Olha, meu amigo, Deus ele é bendito. Não deixe essa dor, não deixe esse sofrimento que está nesse momento no teu lar te enfraqueça e deixa você triste o suficiente ao ponto de não enxergar o poder de Deus. Não deixa. Acredite, confia no Senhor. Ele fará o melhor na minha e na sua vida. Queridos, abra aí em 1 Coríntios 10, verso 13. 1 Coríntios, capítulo 10, e o verso 13. Amém? Não, 10 verso 13, não vos sobreveio
tentação que não fosse humana, mas Deus, Ele é fiel e não permitirá que sejais tentado além das vossas forças. Pelo contrário, juntamente com a tentação vos proverá livramento, de sorte que possais suportar. Amém? Olha, queridos, que mensagem maravilhosa. Nós passamos pela dor, nós estamos enfrentando, mas Deus, Ele é fiel e justo, e nenhum desses problemas adversos que nós enfrentamos será o suficiente, ou melhor, será uma carga tremenda que nós não conseguimos suportar. Tudo aquilo que nós sofremos, Deus, Ele sabe que você pode. É claro que eu preciso entender que Deus, Ele precisa estar lutando comigo. Eu preciso deixar Cristo me carregar no colo. E todo esse problema que eu enfrento, eu entenderei e irei compreender que Deus, Ele tem algo melhor e especial para mim. Nenhuma carga será depositada em você que você não possa suportar. Não se preocupe. Às vezes você fala assim: Jardiel, eu não aguento mais. Você fala isso porque você está aí do outro lado da telinha, mas eu estou sofrendo. Eu não consigo suportar a carga que eu estou carregando. A mensagem de Deus: Ele é fiel e justo, e nós não iremos carregar nenhum fardo pesado demais. Mas sabe o que nos deixa enfraquecidos? É se nós tentarmos carregar as nossas dores, os nossos sofrimentos pelas nossas próprias forças. Porque quem carrega e quem deve carregar todas as nossas culpas, todas as dores que nós enfrentamos, é o próprio Cristo. E para isso você precisa depositar nele a confiança. E sabe, queridos, imagina Jesus, agora há pouco nós passamos pela Páscoa, né? Você ver ali a paixão de Cristo, você assistiu filmes com relação ao que conta a história de Jesus. Sabe, queridos, você consegue compreender Jesus, o Filho de Deus, que sofreu neste mundo, durante todo o período da sua vida. Quem sou eu? Quem é você para nós não passarmos por essa prova? É por isso que Deus, Ele fala: olha, eu estou com você. Não importa a dor que você enfrentar, eu estou com você. E o que vai determinar se nós seremos vencedores dessas provas que nós enfrentamos é se Cristo, Ele está do meu lado. Porque se Cristo está do meu lado, Ele não vai me deixar carregar essa carga sozinho. Ele vai me ajudar. Ele vai tirar o peso que tem. Mas eu preciso passar pela dor e pelo sofrimento. Porque muitas pessoas só entendem quando passam pela dor. Você às vezes passou anos para falar para alguém de Jesus, do seu amor, da sua misericórdia. E muito provavelmente somente agora, nesses últimos dias, que essas pessoas que ouviram você falar, somente agora chamaram você para te obter uma resposta. Olha, o que está acontecendo? Enquanto o mundo parecia que estava bem, você falava, você anunciava, as pessoas faziam de conta que nem ouvia, mas agora as pessoas, elas estão sedentas, elas querem ouvir a palavra, elas querem compreender. Porque o sofrimento nos deixa próximos de Deus. Eles fazem com que nós nos acheguemos e que nós confiemos mais nele. Eu quero convidar você a mais uma vez, nós já estamos encerrando. Terceiro ponto. Deus, quando nós passamos pela dor e pelo sofrimento, Ele pode nos disciplinar para melhor. Primeiro ponto, você compreendeu? Ao passar pela dor e sofrimento, eu preciso entender que Deus, Ele não criou o mal. Ao passar pela dor e pelo sofrimento, eu compreendo que Deus, Ele sofre conosco. E ao passar pela dor e pelo sofrimento, Deus, Ele usa o sofrimento para o bem. Deus, Ele usa o sofrimento para o bem. E quando nós falamos do sofrimento que Deus usa para o bem, eu compreendo que o sofrimento, ele pode moldar o nosso caráter.
O sofrimento, ele irá nos disciplinar para melhor. E nós vamos ler o nosso último verso, Hebreus, capítulo 12. Abra sua Bíblia em Hebreus, capítulo 12, verso 7, verso 10 e o verso 11. Hebreus, capítulo 12, verso 7, verso 10 e o verso 11. Diz assim na minha versão: é para a disciplina que perseverais. Deus vos trata como filhos, pois que filho há que o pai não corrige? Mas se estáis sem correção, de que todos se têm tornado participantes, logo sois bastardos e não filhos. Verso 10. Pois eles nos corrigem por pouco tempo, segundo melhor lhes parecia. Deus, porém, nos disciplina para aproveitamento, a fim de sermos participantes da sua santidade. Verso 11. Toda disciplina com efeito no momento não parece ser motivo de alegria, mas de tristeza. Ao depois, entretanto, produz fruto pacífico aos que têm sido por elas exercitados, fruto de justiça. Amém? Olha, queridos, a dor, o sofrimento que nós enfrentamos. Como no momento que você passa por esse momento difícil, você compreende que é complicado. Naquele momento ali nós sofremos. Naquele momento ali nós até desconfiamos do Senhor às vezes. Mas sabe, queridos, é nesse momento que Deus ele se levanta para ajudar a mim e a você. O sofrimento, ele produz perseverança. É como um pai. Você ama o seu filho. Talvez você está com seu filho aí do lado nesse momento. E filho, quando o seu pai corrige você, é porque ele te ama. Quando o seu pai corrige as atitudes que você tem, é porque ele te ama. Quando o seu pai também era criança, quando o seu pai ele era advertido pelos seus avós, também era porque ele os amava e ele os ama. E esse momento que nós estamos passando é porque Deus ele precisa corrigir as atitudes que nós temos enquanto filhos. E eu e você, nós somos filhos do Senhor. As nossas atitudes precisam ser corrigidas para que assim nós cheguemos no máximo daquilo que Deus quer de mim e de você. Porque nós passamos pela dor e pelo sofrimento, porque Deus ele quer salvar você. E se ele tiver de usar a dor para chamar a tua atenção, certamente ele fará. Certamente ele fará. Mas você precisa estar com o seu coração aberto para entender que Deus, somente Deus, pode tirar algo de bom das coisas ruins que nós enfrentamos. Amém? Eu quero convidar você vai orar nesse momento. A minha amiga, ela virá nesse momento para louvar o Senhor. Ela vai ministrar uma canção. No momento que ela estiver cantando, talvez você está em casa agora, talvez você queira se ajoelhar, ou talvez você simplesmente queira fechar os seus olhos. Converse com o Senhor. Converse com o Senhor. Expõe para Ele todas as situações que você está vivendo agora, mas seja sincero com o Senhor. Peça ajuda. Amigo, se você for sincero, Deus ele vai ajudar você. Deus ele vai ajudar a mim. Amém? Apenas confie em Deus. Será que alguém me
estou aqui, te peço, me ouvir, me ajuda. Bem atrás, máscara que eu criei, há um coração em dor, cansado de sofrer, cansado de fingir, contar o que não é. O que aconteceu com os meus sonhos? Onde eu errei? Eu quero acertar, mas eu sei que o meu Deus vê meu coração e a minha solidão, me abraça, me ampara. Eu não quero mais fugir, por isso estou aqui, te peço, me ouvir, me ajuda. Quem realmente eu sou é o que ele vê ao olhar pra mim. Sem máscaras hoje estou diante dos seus olhos de amor. Seus olhos de amor. Seus olhos de amor. Mas eu sei que meu Deus vê meu coração e a minha solidão, me abraça, me ampara. Não quero mais fugir, por isso estou aqui, te peço, oh meu Senhor, me ajuda. Realmente eu sou é o que ele vê ao olhar pra mim. Que Deus seja louvado, amém. Sabe, amigo, você ouviu a mensagem agora. O Senhor, Ele falou com você. Nós vamos orar pela família da Rose. A Rose, ela assistiu a nossa mensagem. Rose, Deus, Ele está com você. Nós vamos orar pelo seu filho Richard. Com certeza Deus tem um propósito especial na vida dele. Confie no Senhor. Confie em Deus. E você perceberá que os planos de Deus irão se mostrar dia após dia. Também nós vamos orar pela família do irmão Edson. O irmão Edson, ele perdeu um familiar por vítima do coronavírus. Vamos orar pelo familiar do Edson, pela família do Edson. Talvez você está agora digitando, olha, ora por mim também. Nós vamos orar por você. E eu convido você que está em casa a orar por esses nomes, Richard, e pela família do Edson. E você que está lendo agora cada pedido que está sendo colocado, ore para que Deus possa manifestar o seu poder e a sua graça na vida desses familiares, desses amigos. Amigos que, assim como nós, sofremos, mas que precisam de Deus. E esse Deus irá trazer vitória na vida de cada uma dessas pessoas. Vamos orar? Soberano Deus e Pai, nesse momento nós pedimos que o Senhor nos abrace. Não há pessoa que nos conheça tão bem quanto o Senhor.
É por isso, ó Deus, o Senhor que conhece todos os momentos que nós temos de oração a Ti. Nós temos mães que oram pela madrugada em prol do seu filho que tanto ama. O Senhor conhece o momento que esses filhos estão passando, seja o problema que eles estão enfrentando, que muitas vezes acabam que se afastando de Ti ou ficando enfraquecidos na fé. Nós não sabemos, ó Deus, qual é a situação do Richard, mas nós sabemos que ele precisa da Tua ajuda. É por isso que aonde ele estiver, ó Pai, vá até ele. Visite o Richard para que a oração da mãe dele, para que a nossa oração em prol dele possa ser concretizada não porque nós queremos, mas porque o Senhor tem um propósito especial na vida do Richard. Também, ó Deus, nós pedimos em prol da família do Edson. O Edson, ele perdeu alguém muito especial por vítima dessa doença que está tirando a vida de muitas pessoas no nosso mundo. Nós pedimos, ó Deus, que o Senhor visite a casa do Edson, que o Senhor traga paz, que o Senhor traga tranquilidade. Sabemos que somente o Senhor pode tirar algo de bom, então mostra, ó Deus, mostre para esses familiares, mostra para essas pessoas qual é o Teu desejo para elas e para cada um de nós. Pedimos também nesse momento que o Senhor visite cada família, que o Senhor visite cada família que está passando por um momento muito difícil. Eu não sei quais os nomes de todas essas famílias, mas o Senhor sabe cada uma delas. Seja na nossa cidade, seja no nosso estado, no nosso país, ou qualquer outro local. Que o Senhor abrace os seus filhos. Que o Senhor traga paz, tranquilidade. E que elas, ao abrir os olhos, elas possam ver o Senhor ao lado de cada uma dando forças. Porque somente o Senhor, ó Deus, pode trazer salvação, força e paz para o momento que muitos de nós estamos vivendo. Nós confiamos em Ti, ó Deus, e nós oramos no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Obrigado porque você esteve conosco e acompanhou até aqui. Que Deus ele possa te abençoar e não se esqueça, hoje é o dia do Senhor. Faça tudo para a glória de Deus. Que Deus abençoe sua família. Amém.